Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos. Deus é bom, amém? Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, em todo lugar. Introdução ao Antigo Testamento é a nossa matéria. Vamos mergulhar aí na nossa quinta aula, amém? E eu quero relembrar com vocês aí algumas coisas importantes antes de mergulharmos nessa quinta aula. Como de costume aí, aprendemos sobre pacto ou testamento, que é a nova aliança, toda a composição do antigo pacto, da antiga aliança e da nova aliança, a Bíblia com seus 66 livros, as escrituras sagradas, como é escrito e como entendemos o graf, escrita, línguas em que a Bíblia foram escritas aí, nós aprendemos sobre o canon, a terminologia, a sua formação, a formação do canon, o conceito do canon. Depois nós viemos aí para o canon do Antigo Testamento, a autenticidade do canon, vimos as suposições desse canon. Depois nós mergulhamos ainda mais o canon hebraico, a sua divisão, a lei, os livros, profetas maiores, profetas menores, canon samaritano, o canon do judaísmo helênico, o posicionamento do cristianismo. Passamos aí pelo canon atual como temos, as evidências do canon. Tivemos revisão geral, exercícios. Aí chegamos os manuscritos do Antigo Testamento, os rolos, as cópias, os targos, o uso dos targos, as versões. Aí passamos para os maçoretas, o período dos maçoretas, o trabalho deles, a lisura do trabalho dos maçoretas. E hoje, na nossa quinta aula, nós vamos mergulhar aí sobre inspiração da Bíblia Sagrada. A sua inspiração. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É importante entender que, por mais que o homem foi a ferramenta usada por Deus, quem inspirou o homem foi o sopro do Todo-Poderoso. Ou seja, Deus soprava, Deus falava ao coração do homem, o homem vinha e escrevia. Toda essa inspiração, tanto do Antigo como do Novo Testamento, foi Deus quem foi dando gradativamente ao homem. E há uma necessidade de admitirmos que toda a palavra ela é inspirada. Não apenas o Antigo ou o Novo, mas ela é um todo. A Bíblia em si, a palavra de Deus em si, ela é um todo. O exemplo disso é quando falamos da Trindade. A palavra Trindade ela não aparece no Novo Testamento. Em nenhuma parte do Antigo Testamento também, em nenhuma parte da Bíblia. Mas a Trindade está inteira na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo, a palavra criadora, o Espírito de Deus e o Senhor. É isso que é a inspiração. Essa terminologia, a definição do termo inspiração, referente às Escrituras Sagradas, é o seguinte: inspiração é a influência preternatural exercida pelo Espírito sobre o homem, divinamente escolhido, em virtude da qual estará estabelecendo os escritos, tornando-os fidedignos e autoritários. Ou seja, Deus falava ao homem e o homem era a ferramenta que Deus usava para escrever. Por isso que ela é divinamente inspirada e proveitosa. Deus soprava a mente e ao coração do homem e o homem ia lá e escrevia. Alguns tipos de inspiração, muito papel e tinta já foram gastos nas tentativas de explicar a inspiração da Bíblia. No tocante a esse assunto, os teólogos se dividem por título de conhecimento. Passaremos a apresentar essa matéria alguns argumentos para explicar a inspiração das Escrituras. Grave bem isso. Por título de conhecimento. Com esse assunto, vamos ter aqui alguns argumentos. Ortodoxia e neo-ortodoxia. Diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas com o surgimento do modernismo, essa visão ortodoxa diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas
essa visão moderna diz que, de uma certa ótica, foi mudada no sentido de que entende que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Ela não é totalmente, ela contém a palavra de Deus. No entanto, recentemente, impulsionados pelo existencialismo contemporâneo, os chamados teólogos neo-ortodoxos começaram a entender que a Bíblia torna a palavra de Deus somente quando as pessoas têm um encontro com Deus. Nós ficamos com a primeira impressão, com a primeira inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelo homem inspirado por Deus. A doutrina ortodoxa prevalece durante cerca de 18 séculos na história da igreja. Essa doutrina foi ensinada pelos pais da igreja em geral, com poucas exceções. Os teólogos ortodoxos têm afirmado que sempre que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada de forma verbal, escrita por homens autorizados, enviados, inspirados por Deus para estabelecer ali o verbo, ou seja, a palavra que Deus determinou. É nisso que cremos. A Bíblia, entenda, o texto de 2 Timóteo é a maior prova que a Bíblia afirma que a inspiração da Bíblia veio por meio de ditado verbal. Diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Diz que o Senhor ordenou a Isaías que escrevesse o livro, a mensagem do Eterno, ou seja, a mensagem eterna do Deus Eterno. Davi confessou que o Espírito do Senhor falava por ele e que a sua palavra estava em sua boca. Jeremias recebeu a ordem: não te esqueças de nenhuma das palavras que hoje eu, o Senhor, te ordeno. Então, homens santos de Deus escreveram inspirados por Deus. No Novo Testamento, Jesus, quanto aos apóstolos, enfatiza com maior ênfase a palavra inspirada, dizendo: falamos não com nossa sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo nos ensina. No livro de Apocalipse, João escreveu advertindo a não tirar nenhuma palavra da profecia. No Sermão do Monte, Jesus declara o que? Não somente as palavras, mas até mesmo os pequenos sinais da uma palavra. Então nós entendemos que toda a palavra é divinamente inspirada e proveitosa. E é apta para discernir, conhecer e trazer revelação. Ok? Conceito inspirado. O famoso teólogo Strong criou a teoria inspirada apenas os conceitos e não as expressões literárias com que cada autor concebeu através do texto. Sendo assim, Deus teria dado seus pensamentos ao conceber o seu texto. Sendo assim, Deus teria dado seus próprios pensamentos aos profetas, que inspirados escreveram cada um de acordo com a sua capacidade de exprimi-los. Deus, dessa maneira, segundo Strong, evita o mecanismo ditado verbal, defendido pelo teólogos ortodoxos, e com isso preserva a origem divina das escrituras sagradas. O modernismo. O modernismo surgiu após o idealismo germânico e a crítica da Bíblia. Ou seja, o modernismo se opõe completamente à opinião ortodoxa que diz que a Bíblia é a palavra de Deus ditada verbalmente aos seres humanos. O modernismo defende a teoria de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Outro conceito, o conceito da iluminação. O conceito da iluminação está incorporado no pensamento modernista, tal como diz que as partes inspiradas da Bíblia resultam através de uma iluminação divina, vinda de homens piedosos e religiosos da antiguidade. Ou seja, que ela não é totalmente a palavra, que Deus não soprou, que o homem não recebeu totalmente essa inspiração de Deus. O conceito da instituição. Estão comigo? A outra classe de modernistas que não admite a hipótese alguma qualquer elemento divino na Bíblia. Para eles, a Bíblia Sagrada não passa de um caderno de rascunho em que os judeus registraram suas lendas históricas e poemas. Conceito da intuição. A neo-ortodoxia ou nova opinião.
O neo-ortodoxia surgiu na Europa no século XX. Isso se deu em virtude da reviravolta dos acontecimentos mundiais, seguido pela influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren Kierkegaard. Nesse tempo aconteceu uma reforma na teoria. Muitos estudiosos começaram a voltar a atenção para as escrituras sagradas em busca da palavra de Deus, apenas de não querer abrir a mão de sua opinião crítica a respeito da Bíblia. Começaram a levar a Bíblia a sério, ser ela a única fonte de revelação de Deus dos homens. Nesse tempo criaram outro tipo de ortodoxia, afirmando que Deus fala aos homens por meio da Bíblia. Sendo assim, as Escrituras tornam-se as palavras de Deus quando ocorre um encontro pessoal. E nós afirmamos aqui sem ter medo de errar. Você tendo um encontro real com Deus ou não, a Bíblia não deixa de ser a palavra de Deus inspirada e proveitosa. Ou seja, ela é tudo aquilo que nós precisamos ter e receber e viver da palavra de Deus. A teoria da demitização. A teoria da demitização é organizada por Ruth Furman e Scott Orner, que também, certo modo, divergem entre si. Tais divergências consistem no fato de Orner não ver nenhum sino histórico que dê consistência aos chamados mitos da Bíblia. Para Murray é algo natural e real. Ambos concordam na ideia de afirmar que a Bíblia foi escrita na linguagem mitológica, cuja linguagem era bastante popular na época dos seus escritores. Ou seja, eles dois, entre eles mesmos sim, já discordam. Porém, nós ficaremos com o que a Bíblia diz a respeito, que ela é divinamente inspirada e proveitosa e apta para discernir pensamentos, intenções do coração e direcionar o homem. Então nós cremos e nos movemos entendendo que a palavra de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus inspirada. É o próprio Deus falando com cada um de nós. Independente de termos relacionamentos pessoal ou não, ela continua sendo a palavra de Deus, viva e eficaz. Amém, queridos? Quero encerrar essa sexta aula hoje desafiando. Estude a apostila, leia, anote, rabisque, marque. Assista às videoaulas, faça os questionários em casa, responda às provas, vai nos enviando, porque eu sei que Deus tem algo muito grande para você e para a tua vida, no nome de Jesus. Beijo no coração, boa aula, bom estudo, te abençoo no nome de Jesus. Fiquem na paz.